Então, de uma maneira formal, bom dia a todos vocês e agradecer pela presença, né? É uma manhã fria, né? Eu estou aqui fora da minha casa e hoje nós vamos dar continuidade a... No final da aula eu vou falar sobre o exercício, tá? Para quem está com alguma dúvida, a Sammy já me perguntou, mas eu vou começar falando, dando continuidade ao texto que a gente se propôs a ler neste segundo bimestre, que é o Friedrich Nietzsche, num livro chamado O Anticristo, a Maldição do Cristianismo. Na semana passada, nós conseguimos avançar 10 aforismos. Aforismos são pequenas ideias, curtas, assim, que o Nietzsche tem o estilo, sem problema, que o Nietzsche tem o estilo de escrever. E com essa postura, esse modo de escrita dele, nos ajuda a entender, né, dentro dessa proposta, dentro dessa situação. Né? O livro também não é muito extenso, né? O livro é curto, ele tem 62 aforismos e tem uma carta que ele escreve no final, que é a carta do fim do mundo, na verdade, do fim de um período, do fim de um totalitarismo eclesiástico. Então, semana passada, iniciamos a leitura com a proposta de 10 aforismos. Então, Nietzsche, né, de maneira bem sintética, disse que o mundo está numa subalternação, está numa constante decadência, porque escolheu, porque fez uma opção por uma via da antinatureza. O que é a antinatureza? A antinatureza é tudo aquilo que desvaloriza a vida, tudo aquilo que é muito racional. Então, há uma tensão dentro da filosofia de Nietzsche, onde vocês vão encontrar ou a crítica, a martelada, eu vou falar um pouco disso, que ele dá no Apolíneo, que é a reflexão muito lógica, muito racional das coisas, e a opção que ele faz pela vida chamada vida dionisíaca, que é a vida da natureza, a vida do prazer. Né? Nietzsche não é nenhum devasso, mas essa obra revela ali, nesses primeiros 10 aforismos já lidos, que a proposta dele é uma proposta de, né, como ele é chamado de o filósofo do martelo, de quebrador de ídolos. Né? Ele vem com essa proposta para destronar essa filosofia, essa espiritualidade, essa religiosidade cristã e, sobretudo, né, no que ele vai chamar de moral de ressentimento ou moral de rebanho, que exatamente é uma desconstrução, na verdade, uma proposta aleatória, desconcertada, onde as pessoas são dominadas pela religião. Eu compartilhei com vocês que eu acabei lendo os aforismas 10 até o 26 e fiz algumas anotações. Então, assim, só para resumir, é uma crítica à religião cristã, é uma crítica à moralidade ocidental, que é uma moralidade cristã, é uma crítica aos filósofos até então. Ele vai dizer que Sócrates é um desserviço à história, então é um crítico, uma filosofia crítica, muito pesada. Né? E essas notas de hoje vão apresentar pelo menos 3 assuntos. O primeiro deles é a continuidade da crítica que ele começou à filosofia que o precedeu, no caso, o Immanuel Kant, que geralmente eu proponho a leitura no 4º bimestre do 2º ano. Ano passado houve um exercício da obra do Kant,
Kant morre em 1804, chamado A Paz Perpétua. Né? E esse autor, portanto, ele se tornou um pensador basilar ali do século XVIII. É contra esse autor que Nietzsche vai tecer grandes críticas nesses aforismos de hoje. O segundo tema, se a gente pode assim dizer, o Nietzsche ele vai entrar na ideia de Deus. Quem é Deus? Como esse Deus da revelação ele se mostra para falsear o ímpeto pela vida. E a terceira temática é sobre a crítica à religião cristã e à religião judaica, e, de certa forma, uma demonstração de que ele tem apreço pela religião, pelo budismo, né? Que é uma religião não deísta, uma religião sem Deus. Ele vai criticar o conceito de Deus. Então, comecemos, pois, por essas notas aí, que vocês estão podendo acompanhar, né? Os aforismas 10 a 26, ok? Alguém pode me confirmar se tá bom o texto do Word, dá para ver? Dá para ler, senhor? Obrigado, Evelyn. Coloquei num tamanho bom. Então, logo no aforisma 10, ele vai dizer que o Kant é alguém que, do ponto de vista da razão, do ponto de vista ético e do ponto de vista estético, era alguém que tinha bastante notoriedade ali no século XVIII. Vamos lembrar que o Nietzsche é o segundo cavaleiro do Apocalipse, né? O primeiro é o Karl Marx. Na Bíblia, os Cavaleiros do Apocalipse, no livro os Cavaleiros do Apocalipse, no livro do Apocalipse, o primeiro grande cavaleiro, ele traz a bandeira da guerra. E Marx, de fato, se a gente lembrar no primeiro bimestre, o Marx ele levanta uma guerra contra a sociedade capitalista, em certo sentido, mas é um filósofo da revolução. Mas o Marx não é tão conhecido no século XIX, ele morre em 1883. Outro grande autor, mas posterior a Kant e a Hegel, que, de certa forma, Marx faz uma leitura de Hegel. Né? E o Kant é considerado um travão, ou seja, aquele que deixou a filosofia parada num conceito pouco importante, porque ele vai com a ética, e aí passamos para o número 11, ameaçar a vida. O imperativo categórico, esse que eu estou anotando aqui... Papai, hoje eu tenho aula. O imperativo categórico kantiano é um imperativo que manda que todos nós devemos ou obedeçamos à nossa razão e façamos as coisas que têm que ser feitas. Parece que não há nenhum raciocínio nesse imperativo, porque a natureza, de certa forma, obedeceria, né, à racionalidade prática. Então o Kant está dizendo, o Nietzsche, desculpe, está dizendo que isso é um desserviço também. Por quê? Como segue o texto, né? Na verdade, o imperativo categórico, faça o que deve ser feito ou transforme a tua ação numa ação universal, é o contrário da conservação e do crescimento. Né? Então, se o Kant é um filósofo do dever, está aqui a receita do que ele vem insistindo dentro do primeiro tópico já lido da obra, que é a decadência. O que é a decadência? A decadência
é essa postura, obviamente, do ser humano em obedecer, né, os apelos de uma consciência moral. Tá? Então nós temos aí uma crítica contundente ao Kant. Então o imperativismo kantiano, de certa forma, é um idiotismo. Né? Então, se vocês pesquisarem Nietzsche, o filósofo da martelada, vocês vão perceber que ele quer quebrar todo tipo de pensamento que veio antes dele. Então, e essa crítica, ela se monta, se desenvolve sobre essa filosofia do martelo, que é a filosofia, de certa forma, que denuncia, né, denuncia essa logicidade do pensamento ocidental até então. Né? No terceiro aforismo de hoje, olha só, se nós considerarmos em todos os povos, o filósofo é como um sacerdote. E hoje ele vai falar bastante disso daqui a pouco. Né? E o que uma ciência interessa ao sacerdote? Então ele está criticando, dizendo que se existem pessoas que fazem mal à sociedade, são os filósofos e, mais ainda, são os sacerdotes. Porquanto eles, conhecedores da verdade, ensinam a mentira. Então ele está dizendo que o filósofo do Ocidente, ensina a mentira. O sacerdote, responsável pelo rito, pela religião, ensina a mentira. Ensina o erro. Então é uma crítica muito forte, é uma crítica visceral contra o império da religião cristã, né? O império do cristianismo católico, do cristianismo luterano, do qual Nietzsche fez parte, né, na juventude dele. Bem, e mais, né, o problema do sacerdote é que é ele que determina o verdadeiro e o falso. Né? E ele diz: vamos declarar guerra contra esses conceitos, verdadeiro e falso, porque isso prejudica uma certa virulência, uma certa predisposição à vida. Então, resumidamente, a crítica a Kant é uma preparação para a crítica a toda a filosofia racional. A crítica à filosofia racional é porque ela, conhecedora da ciência, ela a nega de todo modo, de toda forma. E por isso há também uma crítica ao sacerdote. O sacerdote é o pontifício, aquele que faz a ponte entre a terra e o céu. Ele é que dita as normas do verdadeiro e do falso. Nós estamos na sociedade do século XIX. Né? A dessacralização do mundo vai começar por volta da década de 20, após a Primeira Guerra Mundial. Então, o Nietzsche está numa sociedade ainda sacralizada, dominada pelo império da religião, e ele vai dizer: olha, os sacerdotes, os cabeças de religião, eles dominam as pessoas. São eles que dizem, através de alguns instrumentais que vamos discutir ainda, o que de fato é o caminho correto, o que é o caminho incorreto, o que de fato é bom, o que de fato é mal. Se vocês lembrarem no aforisma 2, no aforisma 2, o Kant, o Nietzsche, ele diz: o que é bom é tudo que potencializa a natureza. E aí vem o conceito dele chamado verdade de potência, ou vontade de potência, mais especificamente. E o que não potencializa a vida? É aquela mesmice de acreditar de que você não é, de que você vai ser. Só um minuto.
pequeno barulho aqui para não incomodar vocês, né? Então, a crítica ao sacerdócio como um vínculo mais específico no final do século XIX, como detentores do poder, da moralidade, do conhecimento, tanto para indicar o certo e o errado, moralidade, como o verdadeiro e o falso conhecimento, é passivo de crítica do Nietzsche nesses aforismas até então lidos, né? Olha só, ele diz, o Descartes está também no século XVI, ele diz que o Descartes se esforçou para criar um conceito um pouco mais menos divinizado da ideia do homem, né? E mostrar que essa fisiologia, essa vontade, né? O homem não se modifica porque ele tem espírito, né? Ele não é superior por isso, né? Não tem predisposição de divindade ou algo dessa natureza. O homem é um ser, né, biologicamente tal como uma máquina, tal como os animais, e não é o ápice, né, a coroa da criação, como afirmam a Escritura e os sacerdotes e os filósofos desservidores da verdade, né? Muito bem. Em passagem, olha só, no cristianismo aparecem causas imaginárias. Começa a crítica à religião agora, né? Quais são as causas imaginárias? O que é imaginário? Deus, alma, espírito, o livre-arbítrio, né? Efeitos imaginários, que exista pecado, salvação, graça, castigo, remissão dos pecados. Então ele diz que isso tudo é uma linguagem simbólica onde é importante, diante do pecado, haver arrependimento, haver remorso, diante da vontade distorcida ou dos apelos da paixão, que seriam condicionamentos da própria natureza, da potência da vontade, mas seriam tentação do demônio, né? E quando você está plenamente bem, fazendo o que se deve ser feito, você está na presença de Deus. Então, é uma teologia imaginária, né? Onde você tem o reino, o juízo e a vida eterna. Tudo isso fictício, tudo isso fórmula para uma decadência. É o aforisma 15. Eu não sei, né, se vocês que praticam o cristianismo, religião, se isso é muito forte, né, porque quando ele diz que essas ideias, esses conceitos, tudo aquilo que a religião se utiliza para ter uma vasta compreensão da vida e do segmento da própria instituição, igreja, ou mais amplo, da própria religião, o Nietzsche vai dizer que isso tudo é fictício, imaginário, é condicionamento servil, condicionamento de escravidão, de servilidade. Então é outra marretada que ele vem dando no cristianismo, para dizer que o cristianismo, de fato, ao longo da história, mais atrapalhou do que colaborou. Você vê que em momento nenhum ele vai agredir a pessoa de Deus, o conceito Deus. Se bem que o conceito para ele é uma das artimanhas do cristianismo. Mas ele não fala, por exemplo, mal de Jesus, por exemplo. Nós já estamos aí com 15 aforismos. O problema do Nietzsche não é a revelação da divindade na pessoa de Jesus, ou o ensinamento, seja lá de quem for, a partir de Jesus, na posteridade da pessoa trinitária do Espírito Santo, por exemplo. Mas o problema do Nietzsche é a crítica que ele vai fazer exatamente aos imperativos do cristianismo. Não sei se vocês gostariam de, até então, do que foi dito, comentar alguma coisa, mas seria interessante, né? O Christian, ano passado, semana passada, ele postou a seguinte pergunta. Eu me lembro que
como foi a recepção das pessoas ao tempo da obra. Bem, essa obra de 1888, a obra não foi acolhida, obviamente, né, muito bem, ainda mais que foi um ano antes que o Nietzsche começa, de fato, a ter grandes, sérios problemas de memória, de conhecimento. Então, isso deixa um grande laço, um espaço despauperado, na verdade, para, para uma crítica literária da obra. Se bem que o interesse do Nietzsche é muito mais do que uma crítica literária, né? Como eu disse no início, né? Se o Marx é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que trouxe a guerra, a revolução, o Nietzsche, além de trazer, né, essa fome de humanidade, essa fome de prazer, essa fome de potência, ele vai apresentar também já os indicativos da morte. Então, lembremos que na primeira grande obra dele, ou na obra mais famosa, se vocês pesquisarem, chama-se Assim Falou Zaratustra. E nessa obra de Zaratustra, o Nietzsche ele vai fazer uma comparação, que quando ele era criança, ligado à religião, os pais eram pietistas, o pai até era pastor luterano, ele via na praça da cidade um equilibrista com muita dificuldade de se manter sobre a corda bamba. Então ele diz, tanto quanto era difícil esse equilibrista se manter na corda bamba, visto por mim e minha irmã, também eu trago uma revelação para vocês. Então o Nietzsche, de fato, apesar de não concordar com os profetas, sobretudo os profetas que trazem revelação, o Nietzsche também faz uma profecia. Ele diz, Deus está morto e nós os matamos. Nós o matamos. Essa é a martelada central. Essa é a crítica essencial do Zaratustra, a morte de Deus. Com Nietzsche começa o prefácio do ateísmo do século XX. O Nietzsche ele é o precursor do ateísmo que correu nas veias do século XX. Então, aí nós percebemos que esse prefácio de ateísmo é porque, olha só, o modelo de Deus cristão é o modelo do sacrifício, né? E esse Deus, ele castra todos nós com a antinatureza, né? E mesmo que posteriormente, né, aqui nós estamos mais no Deus do Antigo Testamento, ele se torne uma ficção de amor, no fundo, ele moraliza, Deus sempre quer que a gente esteja em santidade, ele rasteja para a caverna da virtude privada, todo mundo, ninguém se esconde do seu olhar, ele vê todos, e ele se torna um cosmopolita, né? Ele é o Deus da cidade, ele é o Deus do universo. Então, ainda continuo a dar abertura para a escrita de vocês, as primeiras considerações dessa obra, ou do que eu falei até então. O que vocês acham dessa ideia do Nietzsche, que apesar de uma crítica pontual, uma crítica, né, ao coração da instituição, né, uma instituição que para ele não tem essa ressalva espiritual, é uma instituição meramente humana, moralista, que cria, na verdade. Né? Na verdade, o Nietzsche conhece, um pouco antes de Marx, um autor chamado Feuerbach, que escreveu uma obra chamada A Essência do Cristianismo. E nesta obra, Feuerbach propõe uma tese de que não foi Deus que criou o homem, mas foi o homem que, por carência, cria Deus. Essa carência da necessidade da criação de Deus evoca para, primeiro, Feuerbach, depois para Karl Marx e alguns autores de menor expressão, entre Marx e o Nietzsche, que já era vivo e morre 17 anos após Marx, esses autores começam a entender a figuração da religião como uma potência de escravidão da consciência. Aos
religiosos do grupo. O que vocês acham disso? Se falar é melhor ainda, eu fico mais feliz. Ou, podendo escrever, o que vocês, hoje, nós no século XXI, ainda com a interface da religião cristã acontecendo, podemos observar um texto em que a essência do cristianismo, sua revelação, sua imagem de Deus, a sua moralidade, as suas temáticas, tanto temáticas referentes à santidade, né? Lembrando que santidade vem do hebraico kadosh, e kadosh é estar reservado, estar separado. Então, os santos da igreja, ou a santidade de uma pessoa, é ela se separar do quê? Do mundo. É privar-se do mundo. E privando-se do mundo, se priva de todo prazer. Então, o grande dilema que o próximo autor que nós vamos estudar vai trabalhar é o dilema da consciência. O dilema da consciência é o tanto de culpa que a gente acarreta por causa do discurso da religião. Não pode tocar o corpo, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode trair a mulher, não pode trair o marido, não pode fazer o que quer, porque Deus está sempre olhando para castigar. E aí, o que vocês acham disso? Me ajuda aí, Evelyn. Então, essa pergunta, isso soa como pecado de... Isso, quando você fala isso, o que nós estamos falando você mesmo que traz certas consequências, entendi. Né? Bem, hoje nós podemos, Evelyn e Cris, fazer uma certa indagação sobre essas duas frases, né? Mas é óbvio que no século XIX, diante do imperativo moralista cristão, a consequência do pecado é porque nós, e aí houve na história da humanidade, inclusive, né, eu não pude dar aula para vocês no primeiro ano, mas eu costumo ler o Santo Agostinho. O Santo Agostinho diz que com a criação de toda a perfeição de Deus, da bondade de Deus nas coisas, houve uma queda originária. Os nossos pais, aspas, Adão e Eva, caíram no pecado original. E este pecado, essa mancha, essa fraqueza, ela está presente em todos nós. Então, nesse sentido, todo pecado, ele é uma responsabilidade de cada um de nós. Isso no século XIX. Hoje, você pode questionar se de fato existe pecado ou se, quando pecamos, o olhar de Deus é castigador. Né? É claro que, do ponto de vista do comportamento, né, do behaviorismo comportamental, da natureza das coisas em consequência, é claro, se você, vamos pegar o exemplo do adultério, adultera consequentemente, em inúmeras vezes e com várias pessoas, sejam homens ou mulheres, em algum momento há uma probabilidade do seu companheiro ou companheira descobrir. Isso, segundo a pergunta da Evelyn, seria uma consequência natural, né, da tentação ou da vontade de, consequentemente, trair a sua companheira. Né? Então, tudo que é feito, né, mesmo às escondidas, pode um dia vir à luz. E isso terá uma consequência imediata. Né? Mas também nós podemos dizer que, chamemos assim, que o olhar de Deus anteriormente, ou a vontade de Deus anteriormente, a sua postura de fazer isto, aquilo que não seja do agrado dele, ou presente no livro da Bíblia, que é ensinada pelo sacerdote, você já está dentro de uma certa dominação, dentro de um conjunto de dominação onde não há
o que fazer, porque você está condicionado à obediência. Seja obediente, né? Quem historicamente não obedeceu à igreja cristã foram considerados excomungados. É uma palavra muito forte, né? Excomunhão, anátema em grego, excomunhão significa fora da comunhão, fora desse pacto. Né? E eles conseguem também, né, ao longo da história, também Agostinho, no livro Doutrina Cristã, ele utiliza o texto de Mateus 16, 16, 18, para dizer que é a igreja que liga as coisas da terra e desliga as coisas da terra no céu. Vocês devem conhecer esse texto, né? Tu és Pedro e sobre ti, Pedro, figura da igreja, eu dou autoridade para que tudo que ligares na terra seja ligado no céu e tudo que desligares na terra seja desligado no céu. Então, obrigado pela participação, podemos comentar mais. Contudo, essa crítica ao cristianismo, essa imagem de Deus, é exatamente isso, Evelyn. Ele está questionando se, de fato, a imagem que foi revelada pela religião cristã, sobre Deus, é verdadeiramente a imagem de Deus. E ele está dizendo que não, que é uma imagem que sufoca o ser humano. É um Deus que, se ele puder fazer alguma coisa para te atrapalhar, ele vai te atrapalhar. Ele vai te cobrar. Ele vai te prejudicar. Ele vai te castigar. Porque você não está fazendo o que ele quer. Então ele não é companheiro, ele não é camarada, ele não é amigo. E mesmo a noção, ele acabou de falar num aforisma que nós lemos aqui, o aforisma 17. 17 não, 16. Mesmo a noção de Deus amor, olha aqui, a imagem de Deus amor, é uma imagem, né, que colaborou para que esse Deus, o Deus dos cristãos, seja considerado um Deus cosmopolita. Um Deus cosmopolita. Um Deus de todas as pessoas, de todas as cidades, de todas as épocas, o Deus do universo, que uma das suas características principais é ser atemporal. Ele não tem começo, meio e fim, ele é onipotente, tem todo o poder, mas não consegue transformar a história. Ele é onipresente, mas não vê o nosso sofrimento. Ele é todo poderoso, ele é todo presença e ele é todo amor, mas permite que soframos. Então, Nietzsche está criticando os atributos de Deus que foram, de certo modo, construídos na Idade Média. Eles estão presentes, por exemplo, na Suma de Teologia de Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274. Bem, vamos mais um pouco aqui. Olha só, aforisma 17. A divindade da decadência, né, tanto Deus bom como o diabo, são produtos da decadência. Seu reino universal é agora, como dantes, um reino de submundo, um hospital, um reino souterrain, um reino gueto. E ele é tão pálido, tão fraco, tão decadente, que se tornou, né, extremamente distante da história, se tornou um deus metafísico. Só um minuto.
Vocês ouviram, né? Mesmo criticando, peço que Deus me dê paciência. Então hoje, pelo nosso tempo, não consigo terminar todos esses aforismos, né? Conceito, né? Um Deus de doentes, um Deus degenerado, um Deus contra a vida, né? É um Deus miserável, esse Deus do monoteísmo, né? Foi feito do zero, ele é cheio de contradição, né? E aí o Nietzsche vai falar do budismo, eu não vou entrar nesse tema agora, né? Mas ele continua dizendo aqui que, comparando budismo e cristianismo, ele vai dizer que o cristianismo quer tornar senhor de animais predadores, né? Ele quer ressaltar o enfraquecimento. Essa é a receita da civilização. Quanto mais pobre, né, você se sinta diante de Deus, mais o controle de você a religião vai ter, né? Então esses são alguns dessa experiência que o Nietzsche vai chamar de falsa imagem da religião. E dentro disso, olha o que ele diz aqui, ó, o sacerdote com rigor, com pedantismo, formula pequenos tributos que hão de pagar, né? E ele devora esses tributos, que são os nossos pecados, como quem come um bife, né? Ele desvaloriza, profana a natureza, que é forte, que é vida, né? E geralmente se utiliza dos pecados que são indispensáveis para uma sociedade sacerdotal. Por quê? Porque os autênticos detentores do poder, desde o início foi falado isso, o sacerdote, ele vive de pecados. Tem necessidade de que peque, né? Gente, em outras palavras, né, a religião cristã, seja ela na sua figuração de cristianismo católico com o sacerdote, ou a partir do século XX, que o Nietzsche só conhecia a religião católica, luterana, anglicana e calvinista. Essas igrejas evangélicas que nós temos hoje, o Nietzsche não chega a conhecer, elas começam a partir do século XX, né? A Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Congregação Cristã, o Nietzsche não conheceu. Então, ele não critica pastor, porque nas outras religiões cristãs também se utiliza o termo sacerdote, porque é o que faz a ponte, né? Então a gente termina hoje nesses aforismos que foram possíveis, né? E concluiremos na semana que vem um comentário final do livro. Sobre a atividade da semana. Postei ontem e ela diz respeito ao seguinte: há algum tempo atrás eu pedi que vocês cadastrassem na Bradesco, né? Primeiro eu falei na FGV, mas ela não funciona. Tem que ter 18 anos para dar certo lá. E depois falei para vocês se cadastrarem na Bradesco e realizarem o seu cadastro, depois um curso que seja do gosto de vocês e postar na atividade da semana o certificado do curso, até o dia 11, ok? Se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pode chamar no WhatsApp, no particular, que eu explico, né, com mais rigor. Também posso mandar para um dos líderes um comentário sobre o exercício, e vocês colocam no grupo de vocês. Pode ser assim? Mando para um de vocês um comentário, e aí você... Cris, essa pergunta última sua eu não tinha visto. Não, ele é bem conhecedor do judaísmo, do cristianismo. Eu não vi até hoje, assim, não saberia dizer agora para você se ele comenta algo dos muçulmanos, mas no Oriente, influenciado por Schopenhauer, ele é bem, vamos chamar assim, admirador do budismo, que é uma religião que não tem Deus, né? Buda não é Deus. De todo modo, na semana que vem a gente conclui então essa obra, O Anticristo, a Maldição do Cristianismo. Pense um pouco, né, nessa crítica. Semana que vem a gente pode começar com algumas ideias dos concordes e discordes de vocês sobre o que ele está falando.
Boas marteladas, boa continuação de quarta-feira, boas aulas. Obrigado pela presença. A gente se vê outra hora ou até semana que vem. Um abraço. E eu que agradeço. Né? Obrigado pela presença. Muito bem. Falou, professor. Falou, Gabriel. Tchau, Ícaro. Falou, senhor. Vocês estão... Tchau, Maria. Vocês estão na escola? Sim. Lógico, devia. Não. Miguel estava aí, não estava? Tava. Mas esse M é dele? Aí, Miguel. Mas é isso, professor. Então, bom dia aí. Tamo Vou dar junto. parecida daqui a pouco aí. Eu vou levar um pendrive para arrumar. É isso. Um abraço. Não, mas eu tá Não ia fazer. Tchau, Alexa. Obrigado. Fica com Deus. O pessoal teve que ir para outra aula e a proposta eu não consegui terminar, né? Porque você vai discutindo e lendo algumas coisas, essas notas, né? Essas pequenas retiradas do texto do Nietzsche. Mas eu gostaria de terminar hoje de comentar esses aforismos. Né? Eu acho que a gente veio bem aqui até o 18, né? Que o 19, quando o Nietzsche dizendo é um Deus miserável, né? Produto híbrido, né? Feito do zero, cheio de contradição, né? Possuidor de uma sanção de decadência, né? Que fadiga a nossa alma. A imagem de Deus cristã para Nietzsche fadiga o ser humano, cansa. Né? É onde, então, Nietzsche vai apresentar uma contraproposta, porque não vou dizer que ele disse isso, mas uma dimensão humana é exatamente a dimensão homo religios, né? A gente tem uma dimensão transcendental, mas não necessariamente essa dimensão, né, de espiritualidade ou de autoconhecimento ou de transcendência necessita de uma imagem divina. Por isso, o Nietzsche vai buscar no budismo, uma religião do Oriente, a sua razão de ser. Né? Para ele, o budismo é uma herança, né, de uma maneira mais efetiva, de uma maneira sapiencial, que não necessita da subsistência de um conceito de Deus, então não entra em cena Deus. O budismo é uma, né, ele vai usar a palavra, uma verdadeira religião positivista, né, e ele traz na sua teoria do conhecimento, né, não a luta contra o pecado. Quer dizer, não é uma luta contra a natureza, contra as vontades da natureza, contra o ímpeto dionisíaco. Não. Para o budismo, ele tem uma luta contra o sofrimento. O pecado, lutar contra a natureza, gera sofrimento. O budismo, ele não quer lutar contra o pecado, contra as nossas tendências.
Pelo contrário, ele quer lutar contra o sofrimento. Então você pode, por exemplo, estudar, não faz parte da obra do Nietzsche, mas as 4 grandes verdades que o budista ele procura compreender, todas elas relacionadas ao sofrimento, procurando no autoconhecimento chegar a uma estrutura nirvânica, que seria o momento em que você adquire o conhecimento verdadeiro do porquê sofremos e como enfrentar o sofrimento. Bem, em outras palavras, né, o Siddhartha, ou Buda, ele luta contra si mesmo, e ele luta por meio de uma concepção de saúde, uma concepção de higiene, né, a vida ao ar livre, por isso que eu estou aqui, né, a vida nômada, né, ele pensa bem sobre a temperança e emprega a temperança na seleção da dieta, da precaução, né, sobre tomar bebidas alcoólicas, né, tudo aquilo que pode produzir emoções na bilis e aquecer o sangue, por exemplo. Olha só que interessante. Onde não tenha um sufocamento por preocupações, né? A exclusão da ascese, da oração, e não tem nenhum imperativo moral categórico, né? Nenhuma coação. O budismo não exige uma luta contra o outro, né? É o fim da hostilidade, né? É o fim. Não tem uma aspiração, uma perfeição moral, porque a perfeição moral, né, ele vai dizer no aforismo 21, e aí uma crítica ao cristão, a perfeição do budista é compreender-se a si mesmo e ser normal, e não o achendere, uma subida, né, para uma santidade separada e até mesmo mais nobre, etc. Porque o cristão faz isso, né? A crítica ao cristão que ele vai propor no aforismo 21 é, em certo sentido, que os cristãos são cruéis consigo mesmos, né? Tem ódio aos que pensam de outro modo, né? Usa essa palavra. Existe nos cristãos uma vontade de perseguir. Você que é cristão, você vai um pouco conferir isso aí, né? Na convivência da comunidade. E de uma maneira assim bem radicalizada, o Nietzsche dizia, as ideias mais sombrias, né, mais ou menos assim, ou inquietantes, ocupam o primeiro plano, né? O cristão é ódio, é morte contra os senhores da terra, contra os nobres, né, contra a riqueza, contra a vontade de viver, contra a vontade de potência, uma rivalidade às vezes oculta, às vezes secreta, né, contra o corpo e às vezes contra a alma. É um ódio contra o espírito, é um ódio contra tudo aquilo que possa nos causar orgulho, ou nos dar mais coragem, ou nos liberar para uma concepção mais positiva de liberdade. Enfim, o cristão é ódio contra os sentidos. O cristão é contra a alegria dos sentidos, é contra a alegria geral. O Nietzsche e seu martelo, né? O cristão, então, ao falar do budismo e comparar o budismo com o cristianismo, o Nietzsche vai expor exatamente essa postura, essa noção de que o cristão é alguém de uma maneira visceral contra, disposto a não concordar com os ímpetos da vontade de potência. Bem, o cristianismo quer tornar, então, de certa forma, uma religião sobre a moral dos servis, de adestramento, que é proveito do enfraquecimento, como receita para a domestificação. Eu acho que não tem fim. Uma receita para a domesticação da sociedade, da civilização. Ao contrário, né, o budismo não. O budismo é uma religião, para ele, doce, gentil, né? Uma espiritualidade mais contundente, uma hipersensibilidade à dor, e não causadora de dores por negar a natureza.
A Europa, para Nietzsche, em constante decadência, por seguir um pensamento decadente, está longe e não tem amadurecimento para isso. Porque o budismo é uma religião para o termo e o cansaço da nossa civilização ocidental. Né? Ele usa um exemplo que eu acho bem interessante, que está no Aforisma 23, que é o exemplo da castidade. Né? Porque exigir a castidade, eu que já vivi durante alguns anos o voto de castidade, o voto do celibato, ele vem com veemência, né, no instinto religioso. E ele torna o casto, olha só, mais culto, mais ardente, mais entusiasta, mais intenso. Seria isso mesmo? Não confundam agora, né, o Rodrigo com o professor, né, que está dando aula, o livre pensador. Né? E na contraposição, nem sempre, né, e isso é muito claro, por exemplo, no livro dos Cantares, ou na teologia paulina, né, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, por exemplo, que é melhor não se casar, que quem casa tem que cuidar das coisas do corpo, as coisas do outro, do corpo da mulher, do corpo do homem, do marido, da mulher. Mas quem não se casa, cuida das coisas do Senhor, mas não casar também significa não dar o seu corpo, significa manter numa plenitude de castidade. Então, se a gente analisar ao longo da história, obviamente que a sexualidade, os órgãos sexuais e tudo que diz respeito aos desejos e às paixões foram satanizados, demonizados, foram postos. Né? Tanto que o matrimônio, né, mesmo sendo um sacramento, ao lado da ordenação, da ordem, que também é um sacramento, mas há um dispêndio, né? A ordem, o homem celibatário, o homem e a mulher que não praticam o sexo, são vistos como, vamos dizer, um semideus, uma semideusa diante dos fracos que querem dar-se e receber na carnalidade. Paulo, ele fala de homem carnal, homem espiritual, mas também fala da hamartia, e na minha impressão, ainda hoje, muitos sacerdotes, quando tratam do tema do pecado, o que vem à mente, em primeiro lugar, são os desvios, as fraquezas da nossa sexualidade, que é tema do terceiro bimestre, quando nós trataremos do pensamento do Sigmund Freud. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: reflitam se não há, da parte da religião, uma luta contra a harmonia das paixões e da sexualidade em si. Veja se os sacerdotes, ou seja, quem lá for, que se considera e tenta viver uma vida do celibato, da castidade, se a sociedade não interpreta ele como alguém diferenciado por não se dar aos deleites do prazer. Então, a crítica do Nietzsche nesse aforisma 23, ele é bem pontual e bem real. Uma outra situação que eu acho também de muita valia é quando a gente percebe, né, no discurso em relação à castidade, que sentir prazer, né, sentir orgasmo, sentir... Né, tanto que uma atitude individualista, até mesmo egoísta, consideraria, né, o ato da masturbação é tido como um pecado gravíssimo, né, para a religião cristã. Quer dizer, um ato que você estimula um órgão genital para um prazer, segundo o cristianismo venéreo, prazer passageiro, e que incuta, né, na verdade imputa no praticante uma noção de deslize, de crime, de gravidade, né, de pecado grave, na distinção de grave e venial. Mas o Nietzsche também vem com o seu martelo para falar sobre esse desespero que o cristianismo tem contra a sexualidade. Por que isso? Né? E outra coisa, eu faço em forma de pergunta e não comento,
o que não é o caso, porque o Nietzsche também não entrou nisso. Se a sexualidade, a nossa sexualidade, na proposta do cristianismo de que os seus homens, né, que são os seus homens sagrados, eles não possam ter uma esposa, então todo mundo conhece a regra do jogo, e, por contraponto, vivem o celibato e a castidade através de uma obediência, de um voto, de uma disposição, né, livre, mas esquecem que nessa liberdade de matar o ímpeto do desejo do prazer carnal, para Nietzsche, sim, você está esfaqueando, né, está dando um murro, né, na sua natureza. Mas é possível isso? Esse barulho me faz lembrar a vida, né, do desejo, do prazer em nós. Né? Começa sorrateiro e vai aumentando a intensidade da vontade de. São perguntas. O aforismo seguinte, o Nietzsche fala um pouco da história dos judeus. Os judeus, o primeiro a conceber uma revelação, foram, na verdade, os falsificadores radicais, né, de toda a natureza, né, de toda a naturalidade, né, de toda a realidade de todo mundo, tanto interior como exterior. O Nietzsche vai falar, o povo judeu é o mais funesto da história universal. No seu efeito ulterior, eles falsearam a humanidade, e o cristão se pode sentir antijudeu sem a si mesmo se compreender como última consequência do judaísmo, porque o é, e ainda mais, historicamente, por produzir, o Nietzsche não pegou, mas o cristianismo hitleriano, o cristianismo do Reich, é um cristianismo antissemita. Mas ele percebeu a possibilidade disso. Né? Numa outra oportunidade eu falo sobre isso. E ele diz assim, eu cito, né, na minha genealogia da moral, uma obra importante, mostrei pela primeira vez, vai dizer Nietzsche, de modo psicológico, o conceito antagônico de uma moral nobre e de uma moral do ressentimento. Cristianismo, judaísmo, sacerdócio, filósofo, todos esses grupos estão dispostos numa moralidade do ressentimento. E por isso o Nietzsche vai dizer, quais são os 5 problemas da história de Israel? Primeiro grande problema, só Deus é justo. E essa justiça, ela se expressa numa autoconfiança do povo que só crê nesse único Deus. E essa imagem, terceira situação, causa e efeito. É uma imagem que produz causa a partir do efeito ou da precipitação e da possibilidade de eu lhe obedecer, né? Uma vez que Deus exige em vez de um Deus que ajuda. Então essa noção de causa e efeito intrinsecamente ligada a obedecer e não a esta divindade. E isso acaba gerando a quinta problemática do aforisma 25, que seria uma moral fundada sob a égide, já comentada, da natureza em todos os seus aspectos. Por fim, né, no 26º aforisma, o conceito de Deus é falso, o conceito de moral é falso, os sacerdotes judeus não se detiveram aí, nem mesmo os filósofos, os sacerdotes da igreja, do cristianismo, eles construíram uma mentira sobre a ordem moral do mundo. Né? E abusando do nome de Deus, né, a ideia de reino, né, no estado de coisas, eles acabam maculando também o que se veio a se chamar vontade de Deus. Né? Olha só, é um cinismo, né, o Nietzsche vai dizer no aforismo 26, é um cinismo de tal modo glacial, né, de avaliar o comportamento do outro a partir de um estereótipo, de um rol, de um receituário, de um tarifário
de pecados, virtudes e vícios. A vontade de Deus está muito determinada. E todo mal reside no alinhamento em relação à Sagrada Escritura. E para isso, já disse para os jovens, né, que saíram da aula, o sacerdote é pedante e ele vive do pecado. Desvaloriza e profana a natureza. Ele vive da premissa que Deus perdoa a todo o que faz penitência. Isso é a sujeição ao sacerdócio. Né? Então nós estamos, de certo modo, no aforisma 26, lido até então. Eu vou encerrar. O Nietzsche, ele ainda continua mostrando, né, essas ideias caducas, né, na opinião dele, de continuismo entre judaísmo e cristianismo, como povo, resto de Israel, povo eleito, né, só escolheu eles e deu continuidade como povo da nova aliança, como igreja, como comunidade primitiva, e esquecem de analisar, né, todos os aspectos históricos que também constituíram o poder da religião, o poder eclesiástico. Na página 51, no aforisma 27, cito Nietzsche: não consigo ver contra o que foi dirigida a revolta da qual Jesus foi entendido, ou mal entendido, como iniciador, senão contra a igreja judaica, tomada a palavra igreja precisamente no mesmo sentido de que hoje a tomamos. Foi uma revolta contra os bons e os justos, contra os tais santos de Israel, contra a hierarquia e a sociedade. Não foi contra a corrupção, mas contra a casta, o privilégio, contra a ordem, contra a fórmula. Não foi a descrença dos homens superiores, o não pronunciado de tudo que era sacerdote e teólogo. Quer dizer, ele mostra até Cristo como alguém que passou a limpo essa história, né? E aí nós temos até mesmo elementos de verificação numa exegese, numa hermenêutica bíblica, da postura de Jesus contra o sinédrio, contra doutores da lei, contra saduceus, contra fariseus, contra até mesmo uma organização política, herodianos e doutores da lei e outros grupos que faziam parte do cenário social do seu tempo. Né? Fica muito claro que Jesus tinha uma psicologia do redentor, do resgatador. Né? E essa psicologia ela traz uma astuta e refinada precisão. Essa refinada precisão pode ser aplicada não tanto numa disputa, numa época, né, sem ou contradição, mas naquilo que possa ser mensurado como realmente importante dentro da psicologia do Redentor. O Nietzsche vai dizer, olha, para a sua explicação do tipo de Jesus, o senhor Renan, esse palhaço em psicologices, né, apresentou dois conceitos mais descabidos que poderia haver aqui, criticando uma interpretação de Jesus. O único cristão morreu na cruz. Né? O conceito de gênio e o conceito de herói. E nós sabemos que a pregação de Jesus ela é a abertura dos textos dos evangelhos canônicos com a chamada pregação da conversão, do arrependimento e do que propriamente se chama da espiritualidade jesuana de Basileia Tuteu, o reino de Deus. O que seria o reino de Deus? É um mistério, né? O Nietzsche mas não pegou a intensidade de interpretação canônica dos textos. Né?
Então, o que seria então essa boa nova? Esse Evangelium da Basileia Tuteu, do Reino de Deus. Né? A vida verdadeira, cito Nietzsche, a vida eterna foi encontrada. Ela não é prometida. Ela está aí. Aforisma 29. Ela está em vós. Como vida no amor sem subtração, sem exclusão, sem distância. Continua Nietzsche. Todos são filhos de Deus. De modo algum, Jesus reivindica isso só a si. Na condição de filhos de Deus, todos são iguais entre si. Fazer de Jesus um herói? Fazer de Jesus um gênio? Oh, senhor Renan, que palhaçada na sua psicologia. É um equívoco a aplicação das palavras gênio e herói para Cristo. Todo o nosso conceito de espírito, um conceito da nossa cultura, não tinha qualquer sentido no mundo que Jesus vivia. Né? O reino de Deus está entre vós. Então, no conceito de tempo e de espaço, tudo que é sólido, costume, instituição, tudo que é igreja, tudo que é realidade ou meramente interior, mundo verdadeiro, mundo eterno, quer dizer, essas palavras tão complexas que o Nietzsche afirma está dentro do homem. Né? Muito bem. O meio do livro é o aforismo 31. E depois temos a lei contra o cristianismo. Né? Então, esse ódio instintivo à realidade, diferente do ideal, exclusão instintiva de toda aversão, de toda inimizade e de todos os limites, distâncias ao principal conceito que hoje eu não tinha tratado, que é a compaixão, que é o rebaixamento completo daquele que vive dentro dessa moral de ressentimento e de rebanho. No paganismo, o Nietzsche faz uma menção ao epicurismo e chama Epicuro de um decadente típico, porque o medo da dor, mesmo do infinitamente pequeno de dor, não pode acabar de outra maneira senão numa religião do amor. E a religião do amor é uma religião de fraqueza, uma religião de pobreza, uma religião de controle. Né? E, como próprio, né, ao meio do livro, Aforisma 31, o Nietzsche diz: dentro de todas essas desfigurações do ser humano, do homem tendencioso à religiosidade, né, como história e destino, desde as primeiras comunidades, de todo modo, né, dentro de um prisma de simbologia, esse mundo, né, onde foi apresentado a Evangelium do Basileia Tuteu, a boa nova do reino de Deus, o mundo de Jesus, que não é nem gênio nem herói, o nosso mundo, o mundo de Nietzsche, não é um mundo estranho, doentio. É nesse mundo que os evangelhos se introduzem. Um mundo como que saído de um romance russo, em que o rebotalho da sociedade, as doenças nervosas e o idiotismo infantil parece ter marcado o encontro. Deve ter, de todo modo, embrutecido o tipo. Os primeiros discípulos, as ideias de profeta, de Messias, de milagreiro, o preceptor João Batista e outros tantos, né, que venerados não são, de certa forma, na mesma cadência do que fortemente decorre a decadência do espírito religioso. Né? Inimigos da morte de teólogos, sacerdotes maliciosos, continua Renan. Ele glorifica com o título Le Grand Maître
et ironie. De grand maître em ironie. Eu mesmo não duvido que a abundante medida da lei, ou o espírito da lei, somente transbordou esse tipo de meta a partir do estado alvoroçado da propaganda cristã. Foi essa teologia, e contra esses que pregavam isso, que Deus, né, de acordo com as suas necessidades, e não completamente evangélico no sentido jesuano da palavra, criou a ideia de um retorno do mestre, a parousia, um retorno para o juízo, que seria a cartada final do controle de todas as ações em prol da natureza, contra a compaixão, contra uma religião de amor, contra uma pobreza de expectativa temporal, porque o resultado não está no vale de lágrimas, mas no pós-vida. Como dizem alguns, estamos aqui de passagem